Tudo bom, pessoal? Agora eu vou estar apresentando para vocês uma válvula termiônica, tá? E em cima dela eu vou explicar capacitor, resistor, frequência. Vai ser bem interessante. Fica até o final desse vídeo que vai agregar na sua bagagem. E daí, pessoal, o que acontece aqui? Eu tenho uma válvula termiônica, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5 grades. É um heptodo, tá, pessoal? Tem 5 grades. O que acontece? Como que funciona a válvula? Existe a válvula que é diretamente, o filamento aqui é o catodo, não é esse caso, né? Que é direto, e o indireto, que eu tenho o catodo aqui em cima, e daí eu preciso que aqueça o filamento para ele aquecer o catodo, tá? O catodo, pessoal, ó, catodo, tá? Ou seja, no sentido real, vamos falar em corrente elétrica. O sentido real é qual? Vai do negativo ao positivo. Vai do catodo ao anodo, tá, pessoal? Catodo e anodo, certo? Catodo aqui embaixo, anodo aqui em cima. Quando o meu filamento aquecer, ele vai fazer com que o meu catodo aqueça e os elétrons vão se desprender do meu catodo, certo? E daí eu tenho aqui, ó, um oscilador local, que é um transformador com capacitor variável, né? Esse capacitor, pessoal, ele está ligado na sintonia, certo? Junto com o capacitor da sintonia. Eu mexo aqui, eu mexo na sintonia, tá, pessoal? Sintonia, tá? Sintonia. Estão ligados de forma mecânica, ou seja, fisicamente, né? O que acontece? Esse oscilador local, eu tenho um capacitor aqui, ó. Para que é esse capacitor aqui, ó? Ele bloqueia a corrente contínua, porém deixa passar meu sinal, né? Que é uma frequência, ó. É alternado, meu sinal é alternado, né, pessoal? Se eu falo em frequência, é alternado, né? 565 kHz, pessoal, uma alta frequência, né? Quem vai causar isso? O meu oscilador local. Através do que? De um capacitor variável que está ligado fisicamente à minha sintonia, certo, pessoal? E daí essa válvula aqui, ó, eu tenho o catodo, eu tenho o oscilador local que controla essa placa aqui, ó. Essa placa aqui vai ser mais negativa que o catodo, né, pessoal? Então, se o catodo tem, vamos dizer, 1 volt, aqui vai ter menos 1. É só um exemplo, tá, pessoal? Pode variar isso. Então, isso vai fazer com que, se essa placa aqui for mais negativa, vai criar uma nuvem de elétrons aqui, ó. Tá? Vai criar uma nuvem de elétrons. E daí o que acontece, pessoal? Eu tenho essa outra placa aqui em cima, ó, que está ligado lá no mais B. Tem um resistor aqui, eu preciso de um resistor do valor significante, porque a gente sabe que a válvula trabalha com altas tensões, né, pessoal? A gente sabe disso, e baixas correntes. Vai na contramão do resistor, né? O resistor, a gente sabe que ele trabalha com altas correntes, né? Ele tem ele se opõe à passagem da corrente elétrica e dissipa em forma de calor no corpo dele. A válvula vai na contramão, né? Ela trabalha com alta tensão e baixa corrente. Eu tenho resistor aqui, então, né? Para diminuir a corrente elétrica, e tem um capacitor para equalizar, para trazer equilíbrio, né, pessoal? E daí aqui, ó, eu tenho um anodo, essa placa aqui é um anodo, ela está carregada positivamente, ó. O que acontece se ela está carregada positivamente? Ela tem ausência de elétrons. Ela vai atrair os elétrons para ela.
é como, se tu olhar bem, pessoal, tem um triodo camuflado aqui, ó, pessoal. Um triodo. Se fosse só o triodo, é como se eu tivesse um capacitor aqui, pessoal, ó. Eu tenho duas placas e o ar como de elétrico, né? Concorda comigo se o ar tá como de elétrico aqui, ó? Eu tenho uma alta capacitância. Eu tendo uma alta capacitância, eu tenho uma baixa resistência aqui, ó, pessoal. Eu tendo uma baixa resistência aqui, pessoal, ó. XC, ó. Reatância capacitiva é o que? 2 vezes o π vezes a frequência, que é alta, vezes a capacitância. Eu tenho um capacitor parasita aqui, ó, pessoal. Se eu tenho uma alta capacitância, eu diminuo a resistência. Diminuindo a resistência do capacitor, pessoal, eu vou influenciar no meu sinal. Entendam isso, tá? Eu vou influenciar no meu sinal. Eu vou fazer com que diminua a resistência. Vai diminuir a resistência. Certo? Deixando passar o que? Transientes, coisas que não convém com o meu sinal, certo? E daí o que acontece, ó? Aqui eu tenho a minha sintonia, né, pessoal? Eu tenho mais uma placa aqui, ó, que está no meio dessas duas que estão interligadas. Como nós vemos, estão interligadas, é 2 anodos, né, pessoal? Pelo que eu estou vendo aqui, ó, é 2 anodos, ó. 2 anodos, certo? Vai atrair os elétrons, vai atrair essa frequência aqui, ó. Os elétrons que estão aqui, ó. Eu tenho 1020 kHz, né? Então vai haver uma atração aqui, pessoal. O que acontece então, pessoal? Essa válvula aqui, ela é misturadora, ó. Ela vai misturar a sintonia com o sinal do oscilador local. A gente pode somar eles aqui, eu já somei, ó. 1020 kHz, uma frequência alta, mais 565 kHz. Vai dar 1575 kHz. É uma frequência muito alta, pessoal. Então eu tenho pouco proveito com ela, certo? Eu vou aproveitar mais o que? A diferença, né? Os 1020 menos o 565 aqui, ó, 455 kHz, né? Então, aonde nas ondas de média e curtas, né, pessoal? Ondas médias e curtas eu vou conseguir pegar com essa frequência aqui, ó, de 455 kHz, ó, certo? E daí o que acontece, pessoal? Porque aonde que eu quero chegar com tudo isso? Pessoal, ela é uma válvula misturadora. Mas vocês viram, se fosse apenas um triodo, eu teria uma capacitância alta, né, pessoal? Uma capacitância alta, um único capacitor aqui seria alta capacitância. Diminuiria a resistência do capacitor. Tá? Diminuiria. Então esse capacitor parasita aqui, ó, ele influenciaria no meu sinal. Como eu tenho várias placas, ó, eu posso somar um capacitor, 2 capacitor, 3, 4, 5, 6 capacitor. É como se eu tivesse 6 capacitor em série. O capacitor vai na contramão do resistor. O que acontece, pessoal? Quanto mais capacitores eu tiver em série, menor será a capacitância. Menor vai ser essa capacitância parasita que está influenciando aqui, ó, no meu sinal. Maior vai ser a reatância do capacitor, a resistência. As influências, os espúrios, transientes que influenciam no meu sinal. Entendam isso, pessoal. Tá? Que legal saber disso, né? Que interessante. E daí o que acontece? Se eu for falar em resistor, o resistor aqui ele mantém, ó. Por que tem um resistor aqui, ó? Ele mantém o meu sinal aqui do meu oscilador local, né? Ele traz a diferença de potencial, a corrente elétrica procura o caminho mais fácil, né? Como nós soubemos, certo? E daí, pessoal, o que acontece? Se eu for fazer um comparativo de uma válvula
com um resistor ou de um capacitor com resistor. Se fosse resistores em série aqui, aumentaria a resistência, né? Mas capacitores em série diminui a capacitância. Vai ser menor do que a menor das capacitâncias. A válvula, pessoal. A válvula em relação ao resistor, a válvula suporta altas tensões, porém baixas correntes. Por isso que ela tem que estar rodeada de resistores aqui, ó, pessoal. Entendeu? Por isso que ela deve estar nesse formato, pessoal. Pessoal, se esse vídeo lhe foi relevante, deixe o seu joinha. Se inscreve no meu canal, pessoal. Se for possível, compartilhe esse vídeo. Falando em capacitância parasita, a gente encontra ela em vários componentes, pessoal. Não é só na válvula. Tu encontra num transistor MOSFET, tem um capacitor parasita ali, uma capacitância parasita, que influencia no sinal, inclusive, né? Por isso que a gente precisa de equilíbrio, né? Por isso que foi colocado mais placas, ó. Quanto mais placas colocar, quanto mais placas tiver uma válvula, melhor vai ser o teu sinal. Porque diminui a capacitância parasita e aumenta a resistência do capacitor aos sinais que atrapalham, né, pessoal? Que vão atrapalhar. Certo, pessoal?